Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, uma quinta, 23 de março de 2023. Satisfação em poder estar de volta com você ao vivo na nossa TV Pantanal. Direção geral, Dorileu Leal. A gente então vai até às 8h30. E hoje a gente volta a bater numa tecla que, olha, desde que este programa estreou, há 3 anos atrás, nós sempre fazemos questão de abordar, que é a violência doméstica. Na verdade, é mais abordagem com pessoas que possam trazer formas que a gente, os comunicadores, a sociedade civil como toda, que a gente possa ajudar a reduzir isso, porque infelizmente a covardia continua acontecendo, continua numa crescente, agressões contra a mulher, feminicídio, tudo isso. E tudo isso será pauta no programa de hoje, que recebe mais uma vez aqui a coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública de Mato Grosso, doutora Rosana Leite, que já veio aqui outras ocasiões e sempre a gente aborda isso. E vamos abordar de novo e nunca vamos parar de abordar, porque enquanto tivermos força, vamos estar aqui trazendo esses alertas aí para que você possa, você mesmo, não adianta virar a cara para lá, você que está assistindo aí, ó, tem a ver contigo também, não é só o vizinho, não é só a vizinha, não. Adianta tapar os olhos, não. E nem tapar os ouvidos, está acontecendo aí, ó, está debaixo das suas fuças. Se você não disser, não se manifestar, não denunciar algo que você vê flagrantemente que é algo perigoso, isso pode resultar na morte de uma pessoa. E aí você vai ficar caladinho depois, poxa, eu devia ter denunciado. Entendeu? Então vamos falar muito sobre isso hoje aqui, né, Lorenberg Alves? Eu tô certo ou estou com a razão? As duas coisas, Paulo. Opa, que bom. As duas coisas, eu assino Professor embaixo. falando isso, para mim eu fico aliviado. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então tá, a você que acompanha a opinião pela internet também, pelo www.gazetadigital.com.br, boa noite. Também boa noite a você que acompanha a opinião pela página no Facebook da TV Pantanal. Satisfação em ter você aqui, viu? Tem alguma pergunta aí, sugestão? Tá aí, ó, no rodapé 99932-2529, para você interagir com a gente aqui no programa Opinião com a doutora Rosana Leite. Doutora, eu fiz mais uma espécie de desabafo aqui nessa abertura, porque, de fato, eu particularmente fico tão triste, mas tão triste quando eu vejo esse tipo de covardia, ter que noticiar essas covardias que ocorrem, não é, aqui, colocando nosso estado, inclusive, dentre os principais que mais batem, o estado que mais bate em mulher, que mais mata homossexual, é terrível, não é? Eu queria que a senhora, já aproveitando que estamos no apagar das luzes do mês das mulheres, embora eu ache que todo dia e todo mês são dia e mês das mulheres, como que a senhora está observando isso, essa crescente, e mais do que observando, o que a Defensoria Pública está fazendo, conjuntamente com outras instituições, para que possamos reduzir isso? Boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg. Mais uma vez, é muito bom tratar desse assunto. É triste, é lamentável, né, falar de violência, mas precisamos falar sempre desse assunto. E é lamentável também ver que meninas e mulheres, elas crescem envoltas a tantas violências, né? E traz desesperança pensarmos que só podemos ter um mundo melhor se mudanças acontecerem. Isso não tem como não pensarmos se realmente as mudanças, se algo de diferente não acontecer na sociedade. Bom, no mês de março e como tantos meses,
estamos presenciando violência contra as mulheres. Eu sempre digo que tem sido um risco, me parece que tem sido um risco ser mulher no Brasil, né? No Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil nós estamos com estatísticas lamentáveis, terríveis, tristes, estarrecedoras de violência contra as mulheres. E todo dia falar desse assunto. Temos a Lei Maria da Penha, que realmente é uma lei importantíssima, que traz mecanismos importantes de prevenção também a essas violências, e que completará 17 anos em agosto desse ano, e até hoje as estatísticas não diminuíram. Elas são, aparentam um aumento, uma diminuição ano a ano, mas a diminuição que nós gostaríamos de fato, sem que subnotificações acontecessem, não é real ainda. A Defensoria, ela faz parte da rede de atenção às mulheres, então onde é formada uma rede, onde há um comitê, onde há um conselho de mulheres, a Defensoria tem que estar presente. E para representar também as mulheres, né? E as mulheres hipossuficientes e as mulheres que são vulneráveis. Nós somos vulneráveis em qualquer contexto, dentro e fora de casa. E agora, com tantos feminicídios, eu propus à Defensora-Geral, que realmente achou importante também nós criarmos um comitê, professor Lorenberg, um comitê para enfrentar os feminicídios aqui em Mato Grosso, que será formado pelo Sistema de Justiça. Nós faremos o convite pela Defensoria Pública, pela CESP também, pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que representará as entidades civis organizadas que nós temos. Eu acho que esse comitê, ele será um enfrentamento importante aos feminicídios, para tratar exclusivamente dos feminicídios, porque eles são delitos anunciados. Então, eles podem ser evitados. Se eles podem ser evitados, alguma coisa está acontecendo, há erros. Eu reputo que o grande erro é do poder público. Por quê? Porque há muito tempo que os problemas de dentro de casa, eles não devem ser solucionados pela família, eles devem ser solucionados sim pelo poder público. Mas se eles são silenciosos, doutora, alguns casos de feminicídio não, né? Mas se grande parte deles ocorre de forma silenciosa, como que o poder público vai estar podendo penetrar ali para tentar evitar isso? Vamos ilustrar a situação da Emily, que é o caso que não chorasse ao ver o vídeo onde a mãe foi executada na frente do filho. Acho que foi perto de 90 isso, não é? Foi recente agora. E outros tantos já ocorreram. Quantas Emilys vamos ter que aqui noticiar, vamos ter que ver situações como essas, para a gente achar a forma exata para coibir isso. Por que eu questiono o papel do Estado? O Estado, de que forma ele vai entrar na particularidade? O caso da Emily, por exemplo, eu fico tentando imaginar assim, será que o Estado poderia evitar? Haviam medidas protetivas, enfim, eu queria que só discorresse isso. Nem estou tirando aqui a responsabilidade do Estado, não. Gostaria só de entender de que forma, até para as pessoas também acionarem, não é, o Estado, porque tem coisas que são muito particulares, o ciúme do cara, o cara está monitorando. Aconteceu com o filho do Bezerra aqui, não é? Estava monitorando há muito tempo, ninguém sabia disso, aí de repente o cara foi lá e apagou a mulher. Sim, veja bem, nós precisamos divulgar as leis que atuam nesse enfrentamento à violência contra as mulheres, principalmente a Lei Maria da Penha, porque se os homens estão sendo assassinados fora de casa, as mulheres estão sendo assassinadas dentro de casa, em sua maioria. Então, veja, o nosso ambiente doméstico familiar acaba sendo um ambiente de risco também para nós mulheres, que deveria ser de refúgio, de sossego, após um dia de trabalho, de estudo, mas não, tem sido um ambiente que traz risco para as mulheres. Precisamos divulgar a Lei Maria da Penha, precisamos que as mulheres confiem na efetividade, na eficácia da Lei Maria da Penha. Veja bem, uma pesquisa do Data Senado, quando a Lei Maria da Penha completou 13 anos, e eu sempre falo dessa pesquisa, de extrema importância, entrevistou mulheres que são vítimas de violência doméstica, mas que preferiram não lavrar um boletim de ocorrência, preferiram ficar naquela violência. A pergunta foi, por que você não lavrou um boletim de ocorrência? Por que você não buscou o poder público para resolver a sua violência, a violência que estava passando em casa? Aproximadamente 79% delas responderam por temor que a agressão se tornasse ainda maior. Veja, não há confiança no sistema de justiça.
e não há confiança na eficácia da Lei Maria da Penha. Então nós precisamos fazer com que ela acredite e que ela acredite também e que ela entenda que ela é uma vítima de violência. É muito importante, hoje é um desafio que a mulher se enxergue como vítima. E como é que ela vai se enxergar como vítima se nós não divulgarmos a lei, se nós não divulgarmos os mecanismos que atendem essa mulher? Veja, o Código de Defesa do Consumidor, e isso eu falo sempre, quando entramos num comércio, o que nós nos deparamos no balcão? É obrigatório um Código de Defesa do Consumidor. Ali Isso estamos falando do quê, Paulo? De dinheiro. É claro que o consumidor e a consumidora devem ser protegidos, amparados. Isso é sem sombra de dúvida. Mas e vidas? Muito mais valioso. E devia ter também esse tipo... Essa divulgação é necessária. É necessário que se divulgue nos ambientes masculinos, nos ambientes onde tem grande circulação de homens. Onde existe lei aqui no estado do Mato Grosso para isso? Aqui em Cuiabá foi aprovado recentemente na Câmara. De quem que é a lei? Eu gostaria até de dizer... Edna Sampaio. Da Edna Sampaio. Olha só que lei importante essa. Para a divulgação da Lei Maria da Penha. Tem que ter a divulgação, tem que ter a fiscalização também, fazer com que Sim, é recente. Me parece aquele que é de fevereiro. estabelecimento comercial, não é? Uhum. Aquele estabelecimento comercial não precisa gastar muito. Ah, Paulo, você está falando, essa lei vai obrigar o cara a gastar. Coisíssimo, um cartaz, a mão mesmo, escreve lá, coloca lá os dizeres que eu não sei quais serão, não é? Mas orientando as pessoas a tomarem as providências, o número, o contato, da onde, o disque denúncia, coisas do tipo. Então, que importante que é isso aí, tem que fiscalizar para fazer acontecer. Isso aí o Estado também poderia copiar e fazer a nível de Estado também, não é? Para que a gente, todo o esforço, eu acho que é válido nesse sentido, para que surta efeito um dia, pelo amor de Deus. Professor. Professora, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la mais uma vez aqui, nós ganhamos muito. Obrigada. Aliás, para falar de um tema como esse, a gente deveria falar quase que uma vez por mês, no mínimo, para que nós tivéssemos, de fato, uma conscientização maior. Uhum. As duas respostas que a senhora acabou de nos dar, nos provoca a todos nós. Há uma série de outras reflexões. Eu duvido que o nosso telespectador já está pensando em uma série de questões a respeito do que a senhora falou. E eu vou aproveitar um trecho, e a senhora falava exatamente sobre o feminicídio, e eu vou somar a esse trecho que a senhora acabou de responder para um outro trecho que a senhora mesmo falou numa entrevista que deu ao site News Jus, no dia 7 de fevereiro de 2020. Uma das respostas tem esse trecho, entre aspas, o feminicídio precede de delitos menores. Sim. Quando uma mulher passa a ser agredida de alguma forma, ela deve acreditar que a qualquer momento pode ser assassinada. Fecham aspas. E aí eu pergunto para a senhora, muito mais um apelo que eu faço à senhora, o que a mulher deve fazer para resguardar a sua segurança, a sua liberdade e, ao mesmo tempo, a garantia de vida? A senhora falava agora há pouco, não com essas palavras, mas foi nessa direção, que o bem maior nosso é a vida. A vida. Esse é o grande, maior bem. E o segundo, a liberdade. Mas eu pergunto à senhora, o que a mulher deve fazer? Como que a mulher deve ficar atenta às insinuações, que na verdade não são insinuações dentro de casa, são agressões mesmo. Sim. O que ela deve proceder, de que forma que ela deve... Essas agressões, elas dão sinais, né, professor Lorenberg? A mulher, ela tem que se atentar, por exemplo, ela está iniciando um relacionamento, ou no meio do relacionamento, quem sabe, naquele relacionamento, se há um certo controle à vida dela, se o companheiro, a companheira, começa a controlar a sua vida de alguma forma, querendo que ela mude a forma dela se portar, a forma dela se vestir. Às vezes é uma pessoa, e ela dá sinais também. Essa pessoa que está sendo vítima de violência, as mulheres, elas dão sinais para as pessoas à volta, que é muito importante que prestem atenção nesses sinais também. Uma pessoa que, de repente, começa a usar uma roupa diferente, ter um comportamento diferente, olha, é bom se questionar o que está acontecendo contigo. E aí é que entra o poder público, como eu falei, da importância do poder público nesse enfrentamento. Veja bem, olha, se a Lei Maria da Penha tem que ser cumprida, se 79% das mulheres não estão
confiando nessa efetividade, nos cabe a divulgação, mostrar que nós temos uma rede que é formada no artigo 8º da Lei Maria da Penha, uma rede de instituições e poderes que atuam em prol dessa mulher. Então ela precisa acreditar que ela está sendo vítima de violência e mais, ela precisa acreditar que ela tem amparo, que ela tem proteção, porque de fato o feminicídio os feminicidas em regra são pessoas que nunca cometeram outro delito. E, em regra, são assim. Então, a mulher tem que prestar atenção. Se ela está sofrendo uma agressão verbal em casa, que pode ser mínima, ela pode se transformar em um feminicídio. Justamente por ele conhecer a rotina dela, conhecer toda a vida dela. Mas me perdoe, defensora, é uma provocação mesmo para uma reflexão. Sim. Eu sempre imaginei, e a senhora me corrija se eu estiver errado, eu sempre imaginei que a mulher é muito mais observadora do que o homem. Ela é capaz de identificar sinais ou gestos que nós, homens, não somos capazes e não seremos capazes. Esses gestos, que na verdade não é um gesto simplesmente, mas é uma frase longa, né? Sim. É uma grande frase, é um grande texto. A mulher não é capaz também, e aí é uma provocação, defensora, não é capaz de analisar e avaliar todo o seu contexto doméstico. Sim, ou não? Sim, é capaz. Mas e a naturalização? Muitas mulheres cresceram também vendo mães serem agredidas, vendo avós, vendo tias. Naturaliza aquela violência. Ah, ele é nervoso mesmo. Os homens são nervosos. Então, são várias situações à volta. Por isso que a violência contra a mulher, principalmente a violência doméstica, é algo muito complexo. É muito complexo. Porque ela pensa que ele vai mudar, mesmo se envolvendo. De vez em quando eu vejo uma grosseria dele aqui e ali, mas ele vai mudar com o tempo, não muda. Não muda, não pode se casar pensando em mudar alguém, não pode se começar um relacionamento já pensando em mudar alguém. Mas há essa sensação, ele vai modificar com o tempo, naturalizar aquela violência, muitas situações à volta, a própria historicidade do machismo, do patriarcalismo que nós fomos criados e criadas. Então tudo isso faz com que ela ainda duvide. E tem um complicador aí também, o crédito à palavra da mulher, que eu sinto que esse é o maior desafio que nós temos hoje na sociedade, dar crédito à palavra da mulher. Hoje, quando se fala em violência contra as mulheres, quando a mulher levanta e fala, eu estou sendo vítima de violência, não se pode duvidar. Quem quer ser vítima de uma violência? Quem que quer externar que está sendo vítima de uma violência? Mas um pouco disso, não é? Eu acho que, pelo menos até onde... Eu já fiz muita cobertura policial, quando trabalhava em externas, não é? Os delegados, pelo menos da minha época, quando chegava a mulher lá, em polvorosa, denunciando, eles acatavam, prendiam o sujeito, ele que provava depois que não tinha feito agressão. Então, há um sentimento, há uma absorção desse sentimento por parte de grande parte dos agentes da segurança, não? Sim, mas e da sociedade? E da sociedade? Quantos vídeos são externados para que para que a sociedade olhe e fale de fato, a violência está acontecendo? Não sei se vocês se lembram, mas há um tempo atrás aquele cantor DJ Ives que estava em plena ascensão e ele cometia violências terríveis contra a sua mulher que estava ali recém-parida no estado puerperal. Então, ele praticava violências horríveis. Será que se aquela mulher falasse para a sociedade, sem filmar, como as filmagens são horríveis, né, dele batendo naquela mulher, daquela forma, na esposa dele, na mãe da filhinha dele, quer dizer, será que se ela mencionasse, a sociedade acreditaria como acreditou vendo um vídeo? Será que precisamos de vídeos de anestesistas ejaculando em mulheres para acreditar que a mulher também é vítima de violência sexual? Será que precisamos de vídeos de mais Emily mostrando como é que acontecem os feminicídios para que a sociedade tenha empatia, para que a sociedade venha se doer, venha se sentir no lugar daquela mulher? É isso. É tudo isso. A complexidade é essa. Gente do céu, é coisa de arrepiar mesmo isso, viu? Coisa de arrepiar. E eu tenho esperança de que essas coisas possam mudar. Só que eu acho que para mudar depende da gente aqui. Não vai depender só do Estado, de nós que eu falo, as pessoas, os cidadãos, aqueles que não
Nós que não estamos ali naquele ambiente, aquele quadradinho ali onde está acontecendo uma violência. Então nós temos que fazer nossa parte também de não ficar calado, porque quanto mais alardear, mais a gente vai tornar esses caras mais conhecidos e reclusos, vamos tirá-los do nosso convívio, né? Vamos falar mais sobre isso aqui a pouco. Eu tenho uma sugestão também que eu falo toda vez que vem alguém aqui. Ontem eu falei mesmo aqui também ontem teve aqui quem que teve aqui? A Michele. A vereadora Michele, não é? Eu propus que, já falei, a primeira-dama, inclusive a primeira-dama me ligou outro dia, eu dando essa sugestão para ela falou que tem algumas coisas me convidou para ir lá, inclusive, conhecer, que falando para ela da violência psicológica, principalmente a econômica, né? A dependência econômica do sujeito. Ela dependendo, eu tenho que ir para o intervalo comercial, né? Já eu chamo. Ela tendo as possibilidades de trabalhar e ter a sua independência, ela não vai aguentar desafio, mas nunca. Essa é a minha opinião, não é? E acontece muito disso hoje, a mulher não tem para onde ir, o cara faz chantagem, essa chantagem econômica, psicológica, isso acontece muito, não é? Aí eu sugeri aqui para alguém que esteve aqui no programa, ontem eu falei para a Michele também, por que o Estado de Mato Grosso, que tem aqui, por exemplo, a Desenvolve MT, não crie créditos, linhas de créditos para as mulheres. Paulo, isso já existe, mas eu estou sugerindo para as mulheres vítimas de violência. Sim. Mas ela não sabe, ela não tem profissão nenhuma. Capacite. Abra cursos aí, confeitaria, técnica de computador, enfim, o que tiver, faça estudo, mapeie e crie essas ferramentas aí, que eu tenho certeza absoluta que elas tendo esse braço estendido do Estado, elas vão conseguir sim se livrar dessas amarras aí que o covarde está lá fazendo contra ela. Então fica a dica. O Estado tem alguma coisa, mas não é ainda específico, eu acho que deveria ser específico, não é? Uma lei que é uma... tem lá, tem a Defensoria, tem a Desenvolve MT, não tem? Tem a Secretaria de Assistência Social, tem os cursos de capacitação, se não tem, cria. Tem a Secretaria de Segurança Pública, para mapear, para tentar... Juntando todo mundo, nego, vai conseguir achar uma forma de dar essa opção aí que eu chamo de asas, vai dar asas para elas ganharem o seu rumo aí, saírem das amarras desses covardes aí que fazem uso dessa chantagem psicológica, conta da questão econômica, conta de filho e por aí vai. Enfim, vamos torcer, né? A caríssima Virgínia me convidou para ir lá, um outro dia, né, que ela ligou e tal. Um dia eu vou lá para conhecer também isso aí, para gente, quem sabe, né, a gente tem aí mais uma ferramenta para ajudar nesse contexto aí. Opinião dá um tempo e volta já, um instante só. Estamos de volta aqui com o programa Opinião, nesta noite aqui com a doutora Rosana Leite, não é? Ela é defensora pública e é do Núcleo de Defesa da Mulher da nossa Defensoria Pública. O Gazeta Digital, www.gazeta Digital, está dizendo que o Emanuel Pinheiro perdeu mais uma, Lorenberg Alves. O Supremo Tribunal Federal, o STF, negou o recurso da Prefeitura de Cuiabá contra a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TJMT, que determinou intervenção na saúde da capital pelo Estado. A decisão foi proferida pelo presidente do STF, pela presidente do STF, ministra Rosa Weber, nesta quinta 23. Conforme noticiado pela reportagem, a Prefeitura já havia tentado suspender a decisão na Corte Estadual e também no Superior Tribunal de Justiça, STJ, mas também sem sucesso. Na decisão do Supremo, a ministra citou que não cabe reexame da decisão no caso requerido. Abre aspas, deliberação emanada no tribunal, seja no sentido de acolher ou rejeitar a representação interventiva,
exaure a atuação do Poder Judiciário, não cabendo o reexame do pedido pela via recursal ou desconstituição da decisão por ação rescisória, fecha aspas, narra aí um trecho da decisão da Rosa Weber. Outro destaque também do Gazeta Digital, o secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, comunicou que não vai assumir a cadeira do líder do governo, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, do União Brasil, que pediu licença do cargo por 120 dias para tratar aí de assuntos particulares. Com isso, quem deve se beneficiar do cargo é o segundo suplente da chapa, o Chuchu Dalmolin. Gilberto, que é o primeiro suplente do União Brasil, foi notificado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, para assumir a vaga conforme determina o regimento interno. Contudo, o chefe da saúde informou que não poderá ocupar o posto no Legislativo por estar empenhado na gestão da pasta e na conclusão das obras do Hospital Central. Ademais, outro agravante que teria pesado na decisão seria o processo de intervenção do Estado na saúde de Cuiabá. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Eu não vou falar sobre o Gilberto não, Lorenberg, para pedir um pitaco seu aqui, mas sim essa nova derrota do caríssimo Emanuel Pinheiro, que parece que adotou Brasília como cidade para viver, não é? Faz tempo. É hora de voltar para casa, viu, caríssimo prefeito? Encarar o negócio de frente. Problema a gente encara de frente. Ah, Paulo, não tem dinheiro. Vamos atrás. E se tivesse nessa seara lá em Brasília, atrás desse dinheiro, Ministério da Saúde, ou sei lá o quê, aí tudo bem, mas já foi e voltou várias vezes e não trouxe esse recurso. E é hora de encarar, na minha opinião, de encarar de frente a situação aqui, para que possamos, né? Eu sei que tem uma intervenção, mas antes até da intervenção o senhor estava para lá. Mas enfim, o fato é que ele perdeu mais uma lá e agora é Supremo, né? Supremo não tem mais para cima. Paulo e amigo telespectador, de acordo com a matéria, eu não vi e não li a decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a matéria, não pode mais recorrer. É isso que traz a matéria. Não pode mais recorrer, então vai ter que acatar. Aliás, acatar não vai ter não, ele tem que acatar. Decisão judicial, amigos, cumpre. O fato de cumprir e tem que aceitar o cumprimento da decisão judicial não obriga a cada um de nós concordar com a decisão. Não, São coisas completamente diferentes. Decisão judicial você não discute, cumpre-se e acabou. Agora, quem sofre uma ação, uma decisão judicial, recorre. Se não tem mais como recorrer, tem que ficar calado. Isso não significa que ele venha a concordar com a decisão. Eu, por exemplo, não concordo e vou continuar não concordando. Aliás, não é só eu, tem muita gente que não concorda. 4 deles já se manifestou publicamente. São 4 desembargadores do grupo especial que discutiu e votou contra a decisão. Verdade. Simples. Só que simples também é que na aritmética 9 é maior que 4, né? 9 acharam que sim, que faz todo sentido, tanto que determinaram aí o placar pela intervenção e ela está acontecendo e decisão judicial, que nem disse o filósofo Lorenberg Alves, cumpre-se. Opinião então segue aqui, não é? Hoje com a doutora Rosana Leite. Eu vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas aqui a nossa entrevistada. Defensora, olha, de novo eu vou recorrer à senhora, porque as respostas que a senhora deu a todos nós no primeiro bloco é tão rica, mas tão rica, que permite a todos nós começarmos a outra reflexão. E uma delas, exatamente, a senhora falou em uma das frases da questão patriarcal. Tem uma outra frase que a senhora também disse em uma entrevista, entre aspas, entendo que o maior fator
a contribuir para a violência contra as mulheres é a criação patriarcal e a cultura do estupro. E aí eu faço uma provocação, e sempre no bom sentido, defensora, sempre no bom sentido. Mas essa mesma criação patriarcal também promove mulheres machistas. Sim. E quando promove essas mulheres machistas, o que fazer? E aí mais uma segunda provocação. Em tese, defensora, quem fica mais tempo com o filho ou com os filhos é a mulher. Ela não pode, a partir do começo desse mesmo filho, educá-lo para que ele não venha a ser, ou não venha a exercer, ou não venha a passar a ser um agressor para a própria mulher dele que virá no futuro? Sim, com certeza, professor Lorenberg. Inclusive, Simone de Beauvoir dizia, né, que o opressor não seria tão forte se ele não tivesse cúmplice dentre os próprios oprimidos. Então, é claro que essa criação machista, patriarcal, as mulheres também foram criadas assim. Então, hoje, nós podemos falar, nós podemos verbalizar o que antes era proibido. Então, eu acho que só o ganho de nós estarmos falando, sempre tocando nesse assunto, mostrando o que há de mal em uma criação machista, em uma criação que discrimina, que misógina. Há um tempo atrás, eu até fiz um artigo também a respeito dos red pills, né? Que são os homens, alguns nichos de homens. Hoje, muitos homens não aceitam também nem falar de machismo. Antigamente, o que se era muito naturalizado era se falar de machista e que a maioria dos homens eram machistas. Hoje não. Hoje nós temos muitos homens que também não concordam com essa violência contra as mulheres, com a criação patriarcal, com o machismo, que infelizmente traz a discriminação e o preconceito às mulheres. Então, hoje é um nicho pequeno de homens, mas os red pills foram criados para falar mal de mulheres, para proliferar a misoginia, o desamor às mulheres. Então, essas mães que também ficam a maior parte do tempo com seus meninos e com as suas meninas e que, infelizmente, trazem uma criação machista, é reflexo do quê? Do que nós já vivemos a vida inteira, da nossa história, da nossa historicidade. E digo mais, a história não foi benevolente com as mulheres, né? Hoje, quando se fala de história, quando se busca, por exemplo, o Wikipédia, coloca determinado dia, o que aconteceu no dia 20 de março, nós vamos ver a história da maioria dos homens, de poucas mulheres. Não tínhamos mulheres na história? Não tínhamos mulheres que faziam nada? Então, as mulheres não faziam nada, não contribuíam em nada? É claro que contribuíam, mas foram apagadas. Então, tudo isso, eu não tenho a menor dúvida. A cultura do estupro. A cultura do estupro é aquela que deságua na mulher a violência que o homem praticou contra ela. A mulher não pode usar determinada roupa. Isso é cultura do estupro. A mulher está pedindo para ser estuprada. A mulher não pode sair sozinha à noite. A mulher não pode curtir uma festa porque aquilo é lugar para homem. Quer dizer, tudo isso faz parte da cultura do estupro e da criação machista, da misoginia que ainda prolifera dentro da sociedade. Temos homens que não são machistas, hoje eu digo que a maioria. A maioria. Não é machista. Que não são machistas. Hoje está mudando esse contexto, Paulo. Muitos homens hoje não aceitam mais violência contra as mulheres. Vocês mesmo aqui ficam indignados. Isso dói. Quer dizer, mas tem mulheres também que aceitam, que ainda acham que o nosso lugar é como cidadãs de segunda categoria. Nós temos de tudo. Temos mulheres feministas, o que é o feminismo? Até o feminismo muitas vezes é tratado como um lugar de loucas, de mulheres histéricas. Não, o feminismo só prega a igualdade entre homens e mulheres, não ser mais igual. Se você, mulher, nada for mais. casar, você está noiva, está namorando sério, tem um sonho de casar, vai casar. Mas olha, antes, eu estou aconselhando para você aí, antes de casar, repare bem aí a forma que você é tratada, não é? Se bem que quando o cara começa a namorar, tudo é maravilha, né, e tal. Mas você sabe que às vezes a gente percebe, mulher tem essa percepção muito apurada, não é? Você percebe, se ele tem ele nas entrelinhas vai sempre soltar uma agressãozinha ali, verbal, ou algum tipo de pensamento que remete à violência. Se você constatar isso, não case. Case não. Não case. Tenta mudar também. Hã? Não tenta mudar que não adianta. Eu mudo ele. Tem muito disso, né? Tem muito disso. Eu mudo ele. Deixa ele comigo. Muda? Não muda, não muda.
pau que nasce torto. E aí outra coisa, não é? E aí você acaba acostumando com isso também. Aí vira aquele círculo vicioso. E você acaba sendo engolida por uma situação. Daqui a pouco você está aí na delegacia, denunciando aí, se houver tempo de você ir na delegacia, né? Porque o negócio E não é uma coisa, doutora Rosana, só. A gente fala sempre que é uma coisa bem pertinente à classe baixa, não é? Como se na classe média e na classe alta não houvesse agressão. Tem, sim, eu estou aqui, ó, enquanto jornalista, já noticiei várias vezes aqui, é advogado, é juiz, é não sei quem, sabe? Eu acabei de falar agora há pouco aí, ó, o filho de um deputado aí fez caca, fez... E aí, então está em todo canto, né? Não é fácil, nem para agressor, nem para vítima. Não é fácil, em qualquer lugar eles são visíveis e eles podem também mostrar aquela agressão em algum momento. Ah, foi o isolamento social que trouxe maior... Não, de jeito nenhum. Pode ter potencializado? Pode. O uso de álcool pode potencializar? Pode. O uso de substâncias entorpecentes pode potencializar? Pode. O isolamento social potencializou? Quem sabe potencializou, mas não criou agressores. Eles estavam em algum lugar. Estavam. O Lorenberg falou um negócio importante, que eu já pensei muito sobre isso também, né? O convívio doméstico ali, se eu, Paulinho, meu pai, o Paulão, tá ali. Eu vejo meu pai agredir minha mãe, verbalmente ou fisicamente, ou mandar ela... Um monte de coisa, né? Eu vou crescer com aquilo na cabeça. Vai reproduzir. Aquilo é normal, né? Sim, sim. E aí a minha noiva... Deus tem a pena dela, vai sofrer na minha mão também. Porque, e se ela conviver, ela vai aceitar, ela vai achar normal, natural. E o que nossos pais e mães fazem, para nós é tão normal, nós naturalizamos de fato. Então, mudar alguém que nasceu e cresceu num lar violento é tão difícil, né? Pode acontecer. Antes do intervalo comercial, eu preciso só dar uma outra sugestão aqui, outro pitaco aqui, que eu também tenho repetido esse pitaco aqui, e vou continuar repetindo. Por que nós não, nesses órgãos e instituições aí com os quais a senhora se relaciona, pelo núcleo de defensoria, núcleo da mulher da defensoria pública, por que não se há uma sugestão formalizada de que transforme-se em lei, torne-se obrigatório que as escolas abordem o tema com frequência, não uma vez por ano, que nem o dia da árvore, o dia do índio. Não, por que a gente não tenha um mecanismo no nível estadual, nos níveis municipais, levar isso para as crianças, por exemplo, né? Porque eu tenho comigo, e é uma convicção muito particular, sim, de que as crianças, reverberando isso dentro de casa, no seio familiar, surte efeito, né? Porque elas têm aquela fala inocente, mas convicta, né? Sim. E a Lei Maria da Penha trouxe no artigo 8º a inclusão nos currículos escolares da não violência contra as mulheres. Mas pensando não é justamente... Né? Não é praticado. Como nós gostaríamos, não de forma transversal. Uhum. Se estão acontecendo, as violências precisariam ser de forma direta mesmo, constante. Como há capacitação permanente, falar disso de forma constante. Meu filho dá aula de código de trânsito, na escola se ensina. Nossa, mas mãe... Olha, não pode estacionar aqui, não pode ali também não. Quer dizer, ele entende, pequeno, mas ele já entende. Uhum. Por que não tratarmos da mesma forma que nós já tratamos o Código de Trânsito dentro da escola? É um exemplo muito bom. Uma vez eu estava no trânsito com os meus filhos, né, agora são adolescentes, mas eram bem criancinhas ainda, e inadvertidamente eu estava passando no amarelo, né, por vermelho. Ele chama a atenção. Rapaz, levei uma bronca e nunca esqueci. Faz hora isso, aí tem uns 12 anos. Então, assim, ver que ficou marcado para mim, não é? Imagina uma situação como essa. Então, existe a fiscalização, já existe isso previsto na Maria da Penha, mas não Sim, é como nós gostaríamos, não foi incluída nos currículos escolares. Tem a Semana Maria da Penha. Não, mas semana. Aí passa, né? Aí passa, justamente, precisa se falar. Eu faço assim, palestra, mesmo. leva lá uma Rosana Leite, por exemplo, numa escola dessa aí, conversa, de forma... Já foi bastante. Não é coisa assim de falar coisas rebuscadas, não, falar mesmo, assim, de forma bem aberta, evidentemente, mais lúdica, assim, para que essas crianças possam levar isso para casa e vigiar, pai, sim, não, vai lá e lava o senhor a louça. Pai, o senhor quer que a mamãe coloca comida para o senhor, vai lá e coloca. Sabe? Por exemplo, isso, né? Porque muitas vezes o cara não é servido na mão assim,
ele já xinga e tudo mais, né? Aquela coisa cultural que a gente está falando aqui. Bom, vamos para o intervalo comercial e a gente volta no terceiro bloco com a doutora Rosana Leite ao vivo aqui no Opinião. Estamos de volta com o nosso Opinião desta noite de quinta aqui com uma convidada de primeira. Noite de quinta, convidada de primeira, que é a doutora Rosana Leite, mais uma vez com a gente aqui falando. Você vê que a gente passou o tempo todo falando aqui dessa questão de proteção à mulher, porque ela é do núcleo de proteção à mulher da nossa Defensoria Pública. Pedi mais uma vez para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas, por favor. Professora, tem uma outra frase naquela mesma primeira entrevista que eu citei, lá do site News Jur, de 7 de fevereiro de 2020, a senhora chegou a dizer o seguinte, entre aspas, antes da Lei Maria da Penha, a vítima lavrava o boletim de ocorrência e voltava para casa, para junto do agressor. As violências se intensificavam. Após 2008, com a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, as mulheres passaram a contar com possibilidade de maior amparo e proteção. As medidas protetivas de urgência protegem efetivamente as vítimas, afastando imediatamente o agressor para garantir a integridade física delas, fecham aspas. E aí eu pergunto, é possível, defensora, qualquer um de nós, é possível identificar que agora, a partir de 2008 para cá, diminuiu o número da violência ou esse número agora está mais exposto do que antes de 2008? A agressão em 2008, no período anterior a 2008, era maior ou não? Olha, professor Lorenberg, eu penso que antes da Lei Maria da Penha, não havia essa obrigatoriedade de quantificar esses números. O poder público pouco se importava em quantificar esses números. Então, nós não tínhamos a realidade do que acontecia, né? Hoje, com a lei, desde o advento da Lei Maria da Penha, houve essa obrigatoriedade. Então, os números apareceram. Medidas importantes de proteção à mulher, de amparo, tal como a medida protetiva de urgência, que garante o afastamento imediato do agressor, garante alimentos provisórios ou provisionais, a suspensão da posse ou do porte de arma, fizeram com que a mulher buscasse ajuda. É claro que esses números apareceriam. As subnotificações ainda são realidade? Sem sombra de dúvida que são. Mas o próprio caso da Maria da Penha. Maria da Penha, ela hoje é tetraplégica por conta de ter lavrado um boletim de ocorrência antes da Lei Maria da Penha. Então, ela lavrou um boletim de ocorrência, voltou para casa com o agressor e o que aconteceu com ela? Ela levou choques, ela levou um tiro que a tornou tetraplégica, ela passou a ser esse ícone na proteção à mulher, e o caso dela é tão importante de ser analisado também, que nos mostra que acontece em qualquer lugar. A Maria da Penha é uma mulher com nível superior completo, uma bioquímica, e quem praticou a violência contra a Maria da Penha é um professor doutor universitário. Então, veja bem, se antes elas lavravam um boletim de ocorrência e voltavam para casa, é claro que as agressões ficavam bem piores. Hoje não. Hoje há essa proteção à mulher, essa proteção é real desde que nós saibamos o que se passa na casa dessa mulher. Ela não precisa ter medo de procurar. E a medida protetiva, poxa, mas a medida protetiva, como a medida protetiva funciona? Ela funciona para ela ser efetiva, mas se ela não está sendo efetiva, ela é uma decisão judicial. Decisão judicial, que o senhor estava falando aqui agora, não se questiona, se cumpre. Se ela não está sendo cumprida, quem tem que nos avisar desse não cumprimento é a própria vítima. Por quê? Porque ela sabe quando ele está rondando a casa dela, o que nós não sabemos, né? Por isso é tão grave, ele conhece a rotina dela, nós não temos como deixar uma policial cuidando, seria tão ótimo se conseguíssemos isso. Mas temos formas de fazer com que essa medida seja cumprida. A Patrulha Maria da Penha, hoje tem um aplicativo de smartphone aqui em Mato Grosso, o SOS Mulher, a tornozeleira, o botão do pânico e também, em última razão, que é a última razão do sistema, a prisão do agressor. Então, se antes elas não tinham mecanismo, hoje elas têm, de proteção e amparo. É verdade. E eu queria até dizer que outro dia uma pessoa, que não chama de amiga, mas assim, ela descobriu meu telefone, uma mulher
de Chapada dos Guimarães, e pedindo um help, pedindo, Paulo, me ajude. Eu sei que vocês fazem reportagens lá no seu programa, entrevistas e tudo, com pessoas relacionadas à questão da violência doméstica. Está acontecendo assim, assim. Eu contou a história dela para mim, né, que estava tendo dificuldade de se livrar do cara que não estava deixando ela em paz e muitas ameaças e tudo mais. Queria o contato da Patrulha Maria da Penha. Eu tenho da Emirella, Tenente Coronel Emirella, eu tenho o contato dela aqui. Eu não sabia se eu podia passar, não é? Eu pedi um instante, aí falei com a Emirella aqui, né? Ela falou, não, Paulo, pode passar o meu particular. Passei, acho que ela, pelo que eu entendi, ela entrou em contato lá e, inclusive, providenciou botando pânico e tudo mais. E, se não, poderia ter dado coisas, poderia ter dado algo pior. Né? Sei sim, lá, não sei. Sim. Então, é importante divulgar, o governo também poderia fazer muito isso, né? Divulgar, criar campanhas. Por isso que eu falei da escola. Quando você leva isso, você está reverberando, divulgando as informações, os canais, o SOS Mulher. Você pode baixar aqui o aplicativo, você tem ali um leque de informações. E o número, além do 190, tem 180, o 180, não é? Tem os canais aí que as pessoas... Sim, tem a rede de proteção à mulher, quer dizer, ela tem o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, ela pode buscar a Defensoria Pública. O professor Lorenberg estava falando, como que se sabe que ela é vítima? Muitas me procuram e falam assim, olha, eu queria conversar com ela para ver se eu estou sendo vítima. É claro que ela está sendo vítima, mas se ela está em dúvida, se ela está sofrendo uma violência, quem está em dúvida já está sofrendo uma violência. E esse né? machismo que foi falado aqui, inclusive, ele não pode... A própria mulher com machismo deve ser terrível, né? Por exemplo, se eu mulher, estou sendo agredida, vou lá na delegacia para fazer denúncia e alguém vai me interpretar, ou a recepcionista, ou a policial que estiver lá, pode me interpretar como, isso é coisinha, sabe? Então, não tem que haver também a preparação desse pessoal aí, porque mais uma vez, elas ficam mais... Nós temos políticas públicas dentro da Lei Maria da Penha. O artigo 8º diz da capacitação permanente das pessoas que irão atender. Que bom seria se tivéssemos pessoas apenas vocacionadas. Não é o caso, então precisamos capacitar permanentemente, não é capacitar uma vez e esquecer, não. É capacitação permanente para que se entenda os sinais da violência, o que essa violência causa, o ciclo da violência que ela pode ir e voltar várias vezes. Se uma mulher nos procura 10 vezes, pede uma medida protetiva e desiste da medida protetiva, das 10 vezes ela tem que ser atendida da mesma forma. Você sabe por que eu acho isso? A mulher que sofre agressão, ela vai na delegacia para fazer presencialmente a denúncia, o BO lá. Ela vai encontrar um ambiente 90% masculino, Sim. não é? Então, ela vai já ter aquela inibição, ela já vai ficar meio constrangida ali. Então, acho que deveria ter também essa estrutura, inclusive psicológica, para receber essa mulher. E uma sala separada, senão ela está ali, um monte de trombadinha ali, que foi preso, noiadinho lá, e cheia aquele movimento tudo lá, e ela chega lá. Por isso a importância da Delegacia da Mulher. Pois é, mas nem todo mundo tem, né? Todo lugar tem, né? Sim, né? Não são todos os municípios. Pois é, a maioria dos municípios não tem. Então ela vai ter que ir aonde? Naquela geralzão lá. E é aí que eu falo que, mesmo sendo um geralzão, mesmo que não tenha a delegacia específica da mulher, devia ter um setor. Devia não, por obrigação, por lei, devia ter um setor ali para receber esse tipo de situação. Para não constranger, senão ela vai ficar ali. Ela não vai. Eu vou lá, chegar lá, tá cheio de homaiada lá, vão ficar rindo na minha cara. Ela pensa isso, não é? Então, fica a dica aí, viu? Aliás, quando o secretário de Segurança vier aqui, eu vou dar uma... Ou a nossa queridíssima nova diretora da Polícia Civil, que é uma mulher, graças a Deus. Então, vamos tentar sugerir isso aí para que, né? Professor Lorenberg. Defensora, eu gostaria muito de ouvir uma opinião da senhora a respeito de um programa do governo federal. Eu não sei se ainda existe. A senhora, por favor, me fale se ele continua em vigor, que é o programa Brasil Mulher, que é um programa federal. Quando a senhora ficou na coordenação da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher do Colégio Nacional de Defensores Públicos, teve uma discussão logo no início a respeito da pauta desse Brasil Mulher.
Ainda existe esse programa? Qual a importância dele? Então, tem um programa Mulher Viver Sem Violência, que foi criado lá no governo da presidenta Dilma em 2013. E através desse programa, outros programas surgiram. A Casa da Mulher Brasileira faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência. O ônibus Lilás, que atende mulheres da zona rural, porque se aqui na capital já temos tanta violência, imagina na zona rural para a mulher buscar. Então, tem o ônibus Lilás. São várias medidas desse programa Mulher Viver Sem Violência. Lá em 2019, de 2019 a 2022, os programas que atuam na defesa das mulheres foram suspensos. E agora o governo Lula está retomando o programa Mulher Viver Sem Violência, trazendo toda essa gama de enfrentamento à violência contra as mulheres e também aumentando o orçamento, que foi extremamente reduzido nesse período de 2019 a 2022, e agora está retomando até com o Ministério das Mulheres, com uma mulher extremamente capaz, que é a ministra Cida Gonçalves, que está trazendo novamente a pauta e vai disseminando, né, professor Lorenberg? Sai lá do federal, vem disseminando para o estadual, para o municipal. Isso é muito importante para mostrar, de fato, a preocupação do governante, da governante, com o município, com o estado. Doutora, para encerrar o programa aqui, ainda existe muita subnotificação nos casos de agressão, da violência contra a mulher? Eu falo porque tem uma notícia aqui que a Caroline colocou, aqui a Caroline que está grávida, né? Está esperando um bebezinho aí, está vindo aí. Cada vez mais redonda, Caroline. As taxas de homicídios de mulheres foram subnotificadas no Brasil por um período de 40 anos, de 1980 a 2019. O aumento foi de 28,62%, passando de 4,58 homicídios por 100 mil mulheres para 5,89 na mesma razão, dados da Fiocruz, inclusive. Ainda tem havido essa notificação? Ela compromete a estatística fidedigna? Sim, eu só quero completar o que eu falei para o professor Lorenberg. Inclusive, o presidente Lula anunciou 40 casas da mulher brasileira no Brasil, já de início, que isso é muito importante, que vai tratar num único lugar a violência doméstica e familiar contra as mulheres, né? Bom, a subnotificação acontece muito. Em relação ao feminicídio, o feminicídio ele é um menosprezo à condição de mulher, não só no ambiente doméstico e familiar, quando ela é assassinada por menosprezo à condição de mulher. Os feminicídios que mais vêm acontecendo são aqueles dentro do ambiente doméstico e familiar. Então, há um grande trabalho da investigação logo no início de não só analisar autoria e materialidade. Um homicídio qualquer que acontece, a autoria e materialidade resolvido, denúncia e ali por diante. Quando nós falamos de feminicídio, morte, de assassinato de mulheres, há que se analisar tudo à volta dessa mulher para se entender se é um feminicídio ou não. Se ele vai fazer parte daquela estatística de feminicídio ou de assassinato de mulheres. Porque é importante trabalhar justamente a prevenção. Por que aquela mulher está morrendo, está sendo assassinada? Por que aquele segmento de mulheres está sendo assassinada? Como elas estão sendo assassinadas? Então, a importância desse trabalho, justamente, que eu estou pensando, que nós faremos pela Defensoria Pública, nesse comitê, de analisar todos os feminicídios que aconteceram aqui em Mato Grosso, já em 2023, para ver a situação de cada mulher. Quem são essas mulheres? Qual a condição social dessas mulheres, idade, grau de escolaridade. Queremos saber tudo à volta dessa mulher justamente para trabalhar a prevenção. Olha só que importante isso, levantar, formar um banco de dados. Essas informações são preciosíssimas para a elaboração de políticas públicas. Lembra que eu falei lá atrás do governo abraçar, levar, qualificar, oferecer linha de crédito para dependência financeira? Tudo isso é importante porque vai abastecer na hora de tomar decisão, né, de ofertar linha de crédito e tudo mais, para ajudar essas pessoas ganharem asas, não é? E voarem, vazarem desses caras aí que são atraso de vida, esses covardes. Não temos mais tempo para nada e a não ser para agradecer. Quem está com a senhora ali, que eu sei que é uma Minha moça? Irmã. Qual que é o nome dela? Cristiane. Cristiane, tudo bem? Casada? Cuidado se for casar, para não ter problema depois, né? Ô, doutora, obrigado por ter vindo. Esse espaço continua a postos para bem informar. Sempre que tiver demanda, a gente vai
está sempre a serviço da boa informação. Muito obrigada, Paulo, professor Lorenberg. Já me sinto sócia, estou sempre aqui à disposição. Abraço para o Saíto. Sim, será dado. E para tratarmos desse assunto, precisamos falar sempre, massificar para ver se nós mudamos essa realidade. Muito obrigada. Verdade. Lorenberg, então até amanhã. Até amanhã. A gente conversa amanhã com um outro professor da UFMT, professor associado do Departamento de Engenharia Civil da FAET, que é a Faculdade de Arquitetura, a palavra quase que não sai, e Engenharia da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, o caríssimo Alex Neves. Vamos falar aí sobre muitos assuntos importantes. Tem assunto aí que está bombando, um experimento aí na descarbonização na construção civil. É muito importante, vale a pena conferir às 7h30 da noite amanhã. Até lá, fica bem, fica com Deus também.